Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre função exponencial, tá? Então, nós vamos ver qual é o comportamento de uma função exponencial, onde se aplica esses conceitos matemáticos de função exponencial, tá bom? Primeiramente, vamos lá com a definição. Na definição de função exponencial, o que é uma função exponencial? É toda função do tipo f de x igual a elevado a x, definida então para todo x que é um número real, sendo esse a um número maior do que zero, e, além disso, esse a tem que ser diferente de 1, ou seja, ele tem que ser maior aí do que 1, ou ele está entre 0 e 1 aí, a gente vai notar o quê? O que acontece? Ele tem que estar entre 0 e 1, ou ser maior do que 1, são os dois casos. Nesse primeiro caso, olha só, f de x é igual a 2 elevado a x. O nosso a aqui que trouxe na definição é o 2. Então, ele é um número maior do que zero, né? E ele é um número maior do que 1 também, tá? E em sequência, nós observamos o seguinte, f de x igual a meio x. Bom, o meio está entre 0 e 1, né? Ele é maior do que zero, mas ele está aí entre 0 e 1. Qual é o comportamento dessas funções quando eu tenho, em cada caso, como eu mostrei aqui para vocês? Vamos lá. Olha só aqui. Quando eu tenho aqui f de x igual a 2 elevado a x, para a gente conseguir compreender esse comportamento desse gráfico, vamos aqui pensar o seguinte. Vamos colocar, então, jogar valores aqui, fazer uma tabela, né? Eu vou colocar aqui o x e vou colocar o nosso y aqui para saber qual que é o valor dele, que esse y aqui é 2 elevado a x. Quando eu jogo aqui valores para x, por exemplo, vamos jogar aqui o número 2, 1, o 0 e o menos 1. Para ver o que acontece. Olha, quando for 2, 2 elevado a 2 é 4. Quando for 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando for 0, 2 elevado a 0 é 1. Quando for menos 1, 2 elevado a menos 1, né? Olha só, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que a gente faz a inversão, né? Vai ficar 1 sobre 2. E assim por diante, quantos números a mais que eu for jogar aqui para valores de x, eu vou encontrar um correspondente para y. Então, marcando aqui no gráfico, nós temos o seguinte. Quando o meu x aqui valer 2, ó, 2 positivo, meu y vale 4. Então, a gente marca aqui. Quando o meu x valer 1, o meu y vale 2. Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. Quando o meu x vale menos 1, o meu y vale meio. Né? Ou seja, nós observamos aqui por esse gráfico, né, que a função tem o seguinte comportamento. Olha só o que vai acontecendo quando eu vou ligando esses pontos, né? A gente vai observando aqui, né, que o número vai ampliando, ou seja, vai duplicando, ou às vezes, dependendo da função, ou vai dobrando, ou vai, né? A gente vai observando que sempre vai ter essa questão do dobro, né? É um número muito, muito grande, muito rápido assim, diferente da função linear, por exemplo. A função linear, quando a gente joga valores, ele vai só somando mais 2, mais 2, mais 2, a gente vai somando mais 2 e a gente vai observando que vai formando um comportamento linear, ou seja, uma reta, né? Lá na função do primeiro grau. Já que na função do exponencial, a gente observa que essa já foi, ó, estava 1. De menos 1 foi para meio, né? Estava lá meio. Aí de meio foi para 1, de 1 foi para 2, de 2 foi para 4, ou seja, se eu jogasse ali outros valores, né, 2 elevado a 3, já ia
a gente vai observando que esse número vai crescendo exponencialmente, ou seja, é muito rápido, muito veloz mesmo. Olha só. Então, nesse caso, o que que a gente observa? Que nessa função aqui, nesse primeiro caso, nós temos, então, que é uma função crescente, tá? Que a gente observa aqui, quando, então, ele é maior do que 1, né? Esse A é maior do que 1, a gente tem um caso de uma função crescente. E nesse outro caso, como seria? Ó, é bem análogo o que a gente vai fazer aqui, né? Quando eu jogo valores para x, vou colocar aqui para vocês verem, eu vou achar um correspondente para y, que é o meio x, meio elevado a x. Então, quando eu jogo, por exemplo, o valor 2, o valor 1, o valor 0, o valor menos 1, né? Quando eu jogo o valor 2 aqui, nós temos o quê? Meio elevado a 2 vai dar 1/4. Meio elevado a 1 é meio. Meio elevado a 0 é 1. Meio elevado a menos 1 é 2, porque faz a inversão, né? Então, quando a gente joga valores aqui, ó, quando o x vale 2, o y vale 1/4, ou seja, um número bem pequeno. Quando o x valer 1, vai ser meio. Quando o x valer 0, é 1. Quando o x valer menos 1, é 2. E assim por diante. Se eu jogar o menos 2 aqui, eu vou ter 4. Ou seja, nós observamos aqui no gráfico, né, o comportamento seguinte, que esse gráfico aqui, ó a diferença, tá? Esse gráfico aqui é um caso de uma função, então, decrescente, tá? Quanto mais a gente vai colocando valores, a gente vai observando que no gráfico acontece uma função, então, de movimento de decrescer, tá certo? Então, essa é a função exponencial, uma função que essa expressão desse crescimento exponencial que a gente fala, né? Que eu falei para vocês que é um crescimento muito rápido, essa questão, ela tem muitas aplicações, principalmente, às vezes, vamos dar alguns exemplos aqui, na área financeira, na questão de juros fixos, tabelas progressivas, né? Questão do crescimento populacional, a questão de crescimento de vegetais, e agora, trazendo agora aqui para a nossa atualidade, sobre o crescimento, né, em relação a essa pandemia que estamos passando, né? O Covid-19, né? O Covid-19 é um dos exemplos que a gente vai retratar como uma função exponencial. O crescimento é muito rápido, né? Principalmente quando as pessoas não têm um comportamento de segurança mesmo, né? Para uso de máscaras, né? A questão do isolamento social, né? Que a gente precisa fazer, mas quando isso não é feito, aí que isso cresce muito mais rápido, tá? Nós vamos fazer uma atividade agora relacionada ao que a gente está passando sobre Covid-19. O que é a atividade? Nós vamos elaborar gráficos, né? E nós vamos trazer isso para a nossa realidade, sobre o município que você está, sobre o estado que você está, sobre o país que você está. Para isso, então, nós vamos utilizar dois sites aqui que eu recomendo para vocês acessarem. Esse primeiro aqui em relação a países, tá? Nós vamos acessá-los para ver quais o comportamento dos gráficos. E o outro é o do Observatório da UFJ, que ele traz de alguns municípios alguns dados aqui mais próximo da nossa realidade. Então, nós vamos utilizar desses, mas fique a critério para utilizar outros, porque não existem somente esses, mas fiquem a critério para pesquisar outros, desde que a gente busque dados reais sobre o crescimento, né, o crescimento dessa questão do contágio, né, de pessoas contaminadas. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora.
Então, vamos lá, gente. Falando em coronavírus, né? Esse primeiro site que eu mostrei para vocês, aqui nós temos, então, nesse site a gente encontra aqui gráficos e estatísticas, né, relacionado ao coronavírus, né? Então, nós temos aqui em relação mundial. Vamos analisar aqui em relação ao Brasil, né? Que a gente pode comparar com qualquer outro país, mas analisando aqui em relação ao Brasil. Olha só. Quando a gente passa o mouse aqui, ó, né, o nosso cursor aqui em cima do gráfico, a gente vai observando. Por exemplo, aqui em dia 1º de março. Dia 1º de março, a gente pode verificar lá, ó, lá em cima, tá assim, confirmados. Tá em vermelho, 2 casos. Quando eu avanço aqui para 5 de março, vai para 4, para 11, 38, né? E quanto mais eu vou passando aqui, mais eu vou conseguindo identificar em relação aos confirmados, né? A quantidade de pessoas que eu tenho contaminadas, né? E confirmadas, né? Que são os que têm aí confirmação. Esse aqui é um site, então, que a gente pode analisar em relação aos países. E o que a gente vai fazer com eles, né? Essas informações. Vou mostrar esse em relação a países aqui para vocês verem. E também vou mostrar para vocês esse outro aqui, que é o observatório da UFJ, né? Chamado de olhonocorona.com. Aqui de Jataí, da Universidade Federal de Jataí. E aqui traz também alguns dados de alguns municípios, como Caçu, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Santa Helena. Então, vamos supor aqui em relação a Mineiros, né? Quando a gente vê aqui em relação a Mineiros, também tem a questão da relação de confirmados aqui, ó, que está em vermelho, né? Aqui nós temos em relação a junho, né? Dia 1º de junho, nós temos aqui, né? Quantos confirmados que tem. Dia 3 de junho, quantos confirmados que tem. E assim por diante. Esses são 2 exemplos que a gente traz aqui em relação para retirar esses dados, né? Então, nós temos aí diversas maneiras de poder encontrar esses dados, inclusive nas próprias prefeituras dos municípios, né? Que os municípios têm esses dados, né? A cada dia está sendo monitorados esses dados sobre a pandemia, sobre o coronavírus de cada município. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer com esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês nesses 2 casos, né? São 2 exemplos. Vamos lá. Vocês vão entrar aí na plataforma geogebra.org, tá? Quando você entrar na plataforma geogebra.org, você vai clicar aqui em GeoGebra Clássico. Quando a gente clica aqui no GeoGebra Clássico, nós vamos fazer o quê? Nós vamos organizar aqui, vai abrir uma tela para você dessa maneira, e nós vamos organizar aqui esses dados em planilhas, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, planilha de cálculos. Se ela não estiver aparecendo, basta você clicar aí ao lado, tá? Vai aparecendo aí para você, aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, ó, tá aqui, planilha. Aí, aqui que a gente vai fazer? Vamos começar a jogar valores aqui para A e B, sendo o A nosso X e o B o nosso eixo Y, né? Então, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, vamos considerar aqui determinados dados. Vou dar um exemplo aqui. Vamos considerar aqui, eu vou colocar aqui em relação ao Brasil, em relação lá em março, ó. Março, a gente tinha quantos casos? 1º de março, 2 casos. Então, vamos colocar aqui. Então, dia 1º de março, 2 casos. Eu vou preenchendo aqui. Aqui no meu X, eu vou considerar uma escala aqui de 5 em 5, tá? Ou de 4 em 4. Você pode definir de quantos em quantos dias você quer avaliar. De 5 em 5 dias. Aqui de 5 em 5. Então, coloquei 1, coloquei 6... 11, 16, 21, 26, 31. E a partir daí, então, esse A aqui é o nosso X e o B é o nosso Y. Aí, a gente vai lá, né,
no site, observa, lá em março, como eu estou analisando março, dia 1º de março tem quantos confirmados? Lá em cima a gente observa em vermelho, 2. Então, eu venho aqui, né, e coloco aqui 2. Em dia 5 de março, olhando aqui, 5 de março, ó, em 5 de março, 4. Então, a gente novamente vem aqui e coloca 4. Dia 11 de março, o que acontece, né? Eu tô em abril, dia 11 de março aqui, ó, 38. E assim por diante, tá? Eu já tinha copiado aqui, ó, os dados. Deixa eu passar aqui para agilizar. Quando foi 16 de março, tinha 200 casos. Dia 21, 1021. 26, 2.985. E no dia 31, 5.717. Tá? Verificando lá. O que a gente faz agora? Vou selecionar isso aqui. Quando a gente seleciona, né, com o seu mouse aí, a gente vai apontar os pontos. Então, a gente vem nesses, onde tem aqui 1, 2, aqui, ó, vem aqui e põe aqui lista de pontos. Aí, vai abrir uma janela, né, e essa janela, ela vai mostrar os pontos que a gente colocou. Para cada dia, eu tenho um determinado número de casos confirmados. E aqui a gente observa os pontos que foi estabelecido, né? Esses pontos aqui foram estabelecidos. E aqui, como tem a escala tá muito, a gente pode observar que tá grande, né? Então, vamos só organizar isso aqui. Vou clicar aqui em configurações, ó, configurações, e vou colocar aqui. O nosso X vai colocar de 0 a 31, né? Pra gente observar que aqui, ó, o nosso X vai de 0 a 31. E o nosso Y vamos colocar de 0 a 6.000. Que é o que a gente tem aí, ó, 0 a 6.000. Isso. Fechando aqui. E aí, a gente observa, olha o que tá acontecendo, né? Mais uma vez, deixa eu analisar aqui que não foi. 0 a... Vou organizar aqui 0 a 31. E de 0 a 6.000. Isso. Agora sim foi. Então, aqui a gente pode observar, né, que os nossos pontos estão aqui dispostos, né, se a gente diminuir aqui, ó, de 1, né, que foram os dados que a gente colocou lá, de 1 até 6.000. E aí, para a gente traçar esse gráfico, eu venho aqui nessa minha janela de álgebra, tá? Venho aqui nessa minha janela de álgebra e vou digitar aqui. Vou digitar o quê? Vou colocar aqui, ó, regressão, tá? Regressão, e vou aqui ver qual tipo de regressão que a gente vai buscar. É uma regressão exponencial, tá? Então, nessa regressão exponencial, vocês podem observar aí que meus pontos tá L1, então eu vou digitar aqui o L1, ó, porque é onde está localizados os meus pontos. Quais os pontos que eu quero? No L1, igual tá aqui. Tá? Então, dando Enter aí, a gente pode observar, então, que a gente tem de informação, né? Nota-se que nós temos aqui um caso de uma regressão exponencial, né, de uma função exponencial em relação ao mês de março no Brasil. E aqui podemos observar que a nossa função, olha só aqui, como que ela está sendo realizada, né? Essa aqui é os nossos parâmetros, né, para avaliar como está sendo esse comportamento, né, em relação ao coronavírus, né, essa pandemia que está aí agora nesse momento, tá bom? Então, a partir dessa atividade, vocês então vão criar, deixa eu ir, a gente vai organizar para que vocês façam essa atividade em grupos
e apresentem qual o comportamento, né, dessa função exponencial em relação ao coronavírus, do seu município, do estado, ou em relação, se você quiser fazer um comparativo entre países, né, especificamente para que vocês consigam compreender essa matemática que é a função exponencial para o que a gente está passando agora. Qual que é a realidade agora? Tá bom, gente? Então, é isso aí. A nossa aula é sobre função exponencial, mostrar qual que é o comportamento de um gráfico, qual que é o comportamento quando se tem uma rapidez enorme, né, de dados que se multiplicam e se dobram, numa rapidez imensa, tá bom? Então, é isso aí e até a próxima e aguardo os trabalhos de vocês aí, que serão, tenho certeza que serão interessantes quando a gente consegue ver o que está acontecendo aí em cada situação. Mais uma coisinha, quando você quiser, então, compartilhar esse gráfico do GeoGebra com todos, né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai vir aqui, ó, aliás, aqui, e vai vir compartilhar, tá bom? Compartilhar, você vai gravar, tá? Coronavírus, só dar um exemplo aqui, tá? Função exponencial. Vou pôr para gravar. Quando eu gravei isso daqui, observe que tá aqui gravando, ele já vai aparecer com um link. Eu vou copiar esse link, tá bom? Copia esse link e coloca lá nas atividades que estão disponíveis para vocês, lá no mural do Google Classroom. E assim vamos discutindo o comportamento, vamos analisando e comparando cada situação. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.